Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Oi, Paula, tudo bem contigo? Boa Tudo tarde, jóia? Paula, tudo Tudo bem? Boa jóia. tarde. Olá. Bom, vou começar aqui falando o meu nome. O Daniel já me conhece, mas eu queria apresentar para vocês. Meu nome é Paula, eu sou agente local de inovação. Espero estar aí com vocês nessa jornada, tá bom? Hoje eu vou passar aqui para vocês a nossa agenda do dia para esse nosso encontro individual 1. A gente tem essa agenda do dia, que é, eu vou falar um pouco para vocês da jornada, como que funciona esse projeto, vou explicar um pouquinho para vocês também do termo de adesão. A gente vai aplicar, vou fazer algumas perguntas sobre a empresa de vocês, vou querer entender um pouquinho melhor sobre como que funciona e no final eu vou dar para vocês a devolutiva do radar, que consta ali alguns aspectos interessantes sobre a empresa de vocês. Nesse processo, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode abrir o microfone, pode falar comigo, eu estou à disposição, tá bom? Ok. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero é ouvir um pouquinho mais sobre vocês, sobre a empresa. Apresentem-se um pouquinho aí para mim, por favor. Então, Paula, nós somos uma loja de vestuário masculino. Atendemos as classes A e B da cidade de Goiânia, né? Estamos localizados no setor Bueno e vendemos já há um ano, não é? Nós temos um ano de mercado. Nesses últimos dias, estamos aplicando uma implementação de uma mudança na nossa organização. Estamos migrando para o âmbito virtual, né, pela implementação de um e-commerce, para melhor atender, né, o nosso público e vender os nossos produtos em âmbito nacional, né, distribuindo aí em todo o território nacional. No mais, é isso. Tá ótimo, Daniel, perfeito. Prazer em conhecê-lo, tá bom? Amanda, fala um pouquinho aí pra gente de você. Eu sou a Amanda, eu sou a gerente da loja, estou trabalhando e agora a gente está nessa luta para abrir o nosso e-commerce. Perfeito. Jaqueline, sua vez. Oi, Paula, tudo bem? Tudo Prazer. Meu jóia, nome é prazer. Jaqueline. Eu sou recém-contratada da empresa, na verdade. Eu cheguei justamente por conta dessa expansão para o e-commerce. Eu vou ser analista de logística da empresa, que é para fazer todo esse controle de estoque, né? Do que entra, do que sai e manter sempre tudo funcionando. Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigada aí pelas apresentações. Então chegou a minha vez, né? Chegou a minha vez de falar um pouquinho também. Meu nome é Paulo, como eu já me apresentei aqui para vocês. Eu sou agente local de inovação. Anterior a isso, eu tinha já experiência na parte jurídica, advocacia preventiva ali para pequenas e médias empresas. Trabalhei com a consultoria em alguns pequenos empreendimentos. E hoje o meu objetivo aqui com vocês é explicar um pouco mais desse projeto, é entender como que isso vai poder ajudar vocês até nessa nova jornada que vocês estão traçando, tá bom? Quero que vocês sintam muito à vontade em qualquer momento, se tiver qualquer dúvida, se quiser comentar qualquer coisa, se quiser fazer qualquer piada também, pode ficar à vontade, tá? Que é para ser bem descontraído, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a próxima etapa aqui do nosso... Como que começa essa jornada? Como o Daniel já deve estar sabendo, começa justamente com o interesse que o Daniel demonstrou em participar do nosso projeto, do Agentes Locais de Inovação. Então, ele identifica ali que precisa melhorar em algum ponto, ou que eu posso ajudar em algum outro ponto. No caso de vocês que estão num processo de expansão para uma área de e-commerce, pode ser muito útil também essa análise, né? Nossa metodologia, ela é uma jornada de 4 meses. Ela é dividida em 4 pontos: o problema, a solução, a implantação e a avaliação, tá? São encontros individuais, encontros coletivos e também atividades do empresário. Os encontros individuais são encontros como esse aqui que a gente está tendo, para a gente discutir mais especificamente sobre os casos da sua empresa, para eu poder ouvir um pouquinho mais vocês, entender um pouco melhor, para a gente poder decidir juntos um plano de ação, para a gente testar se esse plano de ação está sendo efetivo ou não. A gente vai ter também encontros coletivos com outros empresários presentes. Isso é muito bom para o networking de vocês, isso é muito bom às vezes está faltando um fornecedor na sua empresa, você senta do lado dele no encontro desse, ou está ali na mesma sala que ele, se for o caso de um encontro coletivo. E a gente tem a atividade do empresário. Por quê? Esse projeto, eu estou aqui como uma facilitadora, eu estou aqui para ouvir vocês e tentar guiar vocês nesse caminho.
mas quem efetivamente vai poder botar em prática isso, quem está no dia a dia da empresa são vocês. Então, vocês precisam estar comprometidos, todo mundo comprometido com o projeto, para a gente poder conseguir atingir alguns resultados, que é o que vocês esperam, tá bom? Então, que tipo de resultados que a gente pode obter com esse projeto? Quais são as oportunidades que a gente pode ter com isso? Melhoria na produtividade através de acompanhamento por indicadores, resolução de problemas. Muitas vezes a gente fica muito preso ali no operacional da empresa, não consegue enxergar alguma coisa. E nesse momento que a gente tem todo mundo sentado aqui para discutir a empresa, às vezes a gente descobre a chave de tudo, né? Então, implantar soluções inovadoras, melhorar a gestão empresarial através, às vezes, de uma consultoria específica, de um curso específico, usar ferramentas de inovação. Então, às vezes, a gente tem uma visão muito errada do que é inovação. Então, a gente está aqui para esclarecer para vocês que inovação é algo muito mais simples do que a gente costuma pensar. Então, ela está ao alcance de todo mundo. Com tudo isso, vocês vão contar com acompanhamento personalizado através do agente local de inovação, que no caso sou eu, tá bom? Mensuração de indicadores empresariais. Então, a gente vai precisar que você, Daniel, ou vocês que vão fornecer algumas informações, a gente vai precisar de algumas informações de vocês para a gente poder efetivamente ajudar vocês. E, em contrapartida, claro, eu me comprometo aqui a manter o sigilo dessas informações, porque o meu objetivo não é explanar para o mundo inteiro o faturamento do Daniel, quanto que ele ganha, quanto que a empresa dele está gerando, mas sim ajudar ele dentro desse faturamento, se ele quer aumentar, se ele quer expandir, mas para isso eu preciso dessas informações, né? A gente vai ter também troca de experiências através de grupos de WhatsApp. Eu sei que tem muita gente que não gosta de grupos de WhatsApp, mas nesse caso é legal, é interessante, a gente vai poder ir trocar muita ideia. Tem muitos empresários que às vezes já passou pelo problema que você está passando e consegue te ajudar, então muito legal. Pílulas de conteúdos temáticas, que são palestras, vídeos, esses encontros coletivos, por exemplo, a gente vai ter essas discussões que pode gerar muitos insights para vocês. Encontros setoriais e estaduais, então assim, o seu network muitas vezes ele não vai ficar restrito a uma determinada localidade, a gente pode expandir ele para outros estados. Então assim, essas são as oportunidades que esse programa vai gerar para vocês, tá? Que a gente está tentando chegar nesse objetivo final, tá certo? E com relação a isso, vocês têm alguma dúvida? Eu posso esclarecer alguma coisa? Não, Paulo, até o momento foi bem explicado. Tá ótimo, perfeito. Momento, sem dúvidas. Perfeito, Daniel. Então vamos para o próximo passo, nosso próximo ponto da agenda do dia, tá? A nossa próxima agenda do dia aqui, o nosso próximo tópico é o termo de adesão. O que é o termo de adesão? Ele é um documento, ele é um acordo entre as partes, no caso eu aqui e o Daniel como representante legal da empresa, em que consta ali todos os compromissos que nós vamos ter. Eu como agente local de inovação e você como representante da empresa. A gente precisa, por exemplo, que você, como eu já expliquei anteriormente, que você forneça alguns dados da empresa para que a gente possa efetivamente analisar em que estágio vocês estão, onde que pode melhorar, onde que já está num caminho legal. Esse termo ele contém diversos compromissos meus e diversos compromissos seus, tá? Ele já foi encaminhado para o seu e-mail, para aquele e-mail que você me forneceu. Queria só confirmar com você se você recebeu. Recebi sim, recebi. Perfeito. Então, Daniel, se você tiver de acordo com relação a tudo que eu expliquei, se você ainda não tiver nenhuma dúvida, eu queria te pedir para assinar esse termo de adesão para a gente poder dar continuidade, mas eu te peço que você só assine se não tiver nenhuma dúvida. Se tiver dúvida, pode falar agora. Eu preciso imprimir esse documento, assiná-lo e mandar ele de volta por e-mail? Ou não é isso? Não é esse o caso? Não, Daniel, pode ficar tranquilo. O documento que está no seu e-mail, você vai entrar nele ali, vai ter todas as orientações, mas ele é assinado online, tá? Você não precisa imprimir ele, não. Ah, ok. Tá ótimo? Entendi. Contribuindo aí um pouquinho pro planeta, né? Ok. Tá ótimo? Posso dar continuidade? Tem alguma dúvida do termo de adesão? Você tem alguma questão que eu possa esclarecer? Não tem não. Inclusive, eu já tive acesso ao documento, já li todo o documento. Eu entendo que eu tenho as minhas obrigações, né, com esse contrato, que mesmo não tendo um peso jurídico, mas ele descreve ali as minhas responsabilidades, né, e eu me comprometo também a
a fazer essa devolutiva, a prestar contas das informações da empresa. Tá ótimo, Daniel. Muito obrigada pela confiança. Então, vamos caminhar juntos aí, então, daqui para frente. Eu, você, a Jaqueline e a Amanda. Vamos lá? Nós é que agradecemos, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui agora o radar. O que é o radar? Esse radar, eles são ele é apresentado em alguns temas e algumas dimensões. Nós analisamos aqui 6 dimensões, como está aqui na pirâmide, e 18 temas. Quais são os temas? Estabelecimento de metas, monitoramento, operação enxuta, gestão por processos, cultura de alta performance, satisfação do cliente, formação de preços, publicidade, gestão de energia, gestão de água, redução de desperdícios, inovação em processos, inovação em produtos e serviços, cultura da inovação, digitalização interna, presença digital, meios de pagamento online, de pagamento eletrônico e indicadores-chave. Quase que a gente perde o fôlego de tanto falar, mas vocês vão ver que aí na prática é muito mais simples do que falar tudo isso num desenho, tá? Para que serve? A gente vai fazer para vocês 18 perguntas de 6 dimensões diferentes, que vai permitir que vocês, como gestores, participantes de pontos estratégicos da empresa, possam analisar realmente em que grau de maturidade a sua empresa está, como que vocês podem fazer para elevar os seus índices de produtividade, porque igual eu falei, eu estou aqui como uma facilitadora. Essa reflexão eu vou poder auxiliar vocês, mas vocês como conhecedores do dia a dia da empresa é que vão conseguir me dar uma resposta sobre aquilo que a gente precisa analisar, tá bom? Então vamos lá, quais são as dimensões que eu falei para vocês? A gente tem gestão por indicadores, gestão das operações, marketing, práticas sustentáveis, inovação, transformação digital, tá? Vamos começar falando do que é essa gestão por indicadores. Antes disso, posso dar continuidade? Alguma dúvida sobre o radar? Não, eu não tenho nenhuma dúvida, não. Vocês têm, meninas? Jaqueline, Amanda? Então, perfeito. Tá tudo bem explicadinho. Obrigado, Paulo. Tá ótimo. Então, vamos falar de gestão de indicadores. Para que serve essa gestão de indicadores? Qual que é a importância dele? Quando você adota uma gestão por indicadores, você consegue traduzir em números aqueles aspectos da empresa que muitas vezes você não conseguiria observar. Então, por exemplo, quantidade de vendas, a lucratividade da sua empresa, no caso da Jaqueline, que cuida da parte de estoques, no caso da Amanda, você pode medir a satisfação do seu cliente através de um indicador, tá? Então, aqui a gente tem quais são a importância? Localizar oportunidades e problemas. Estudar Só um minutinho. Estudar, é porque tá na frente aqui, aí me deu uma atrapalhadinha, mas vamos lá. Estudar comportamentos e interrelações, monitorar processos para garantir a eficácia de metas, medir a relevância e impacto, avaliar resultados alcançados e efetividade do trabalho, comunicar resultados, alterar para necessidades de ajustes. Então, tudo isso, resumidamente, é o que eu falei. Através dos indicadores, vocês conseguem ter uma noção melhor do que está acontecendo na empresa, vocês conseguem analisar melhor o que está acontecendo na empresa e tomar decisões mais acertadas. A gente tem aqui indicadores de qualidade, estratégico, de desempenho de produto, de produtividade, de desempenho de processo e de capacidade. Não necessariamente vocês vão precisar aplicar todos esses. É claro que é importante que quanto mais indicadores você tem, melhor. Mas quanto mais indicadores vocês têm, às vezes mais complicado é de gerir. Às vezes você vai focar no indicador, muito no indicador que não tem tanta importância para a empresa e menos de um que tenha mais importância para a empresa. Então a gente tem que definir quais são esses indicadores que a gente tem que analisar, tá bom? Então vamos dar início, no caso, então, efetivamente à aplicação do radar. Como que vai funcionar? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vocês refletem entre si, me dê a resposta, pode indicar alguém para dar essa resposta. Às vezes a Jaqueline conhece mais de uma área, às vezes a Amanda conhece mais da área. Indica quem que vai dar essa resposta, dá a resposta todo mundo junto também, não tem problema, eu me viro para entender. E aí a gente coloca no radar. No final, eu vou dar para vocês o resultado desse radar. Então, segura a ansiedade aí que vocês só vão saber a resposta no final, tá bom? Mas vamos dar início. Primeiro, como que vocês acompanham esses indicadores? Desculpa, Daniel, você tem alguma dúvida antes? Não, pode prosseguir. Perfeito. Sim. Então, vamos lá. Com relação aos indicadores da empresa, vocês costumam monitorar eles? São financeiros? São de operação? Quantos indicadores mais ou menos vocês têm? Como que funciona? Nós temos indicadores, sim, na empresa.
gira ali em torno de 2 a 3 indicadores, mas eles se restringem unicamente a nos apresentar informações financeiras e operacionais. Perfeito. Então seria ali 3 indicadores, mais para o lado de financeiros e operacionais, né? Isso. Para fazer, nós não fazemos uma gestão de qualidade por meio de indicadores, não. Eles são restritos a processos financeiros e operacionais. Perfeito, Daniel. Muito obrigada. Vamos falar do próximo ponto, então, que é o estabelecimento de metas. O estabelecimento de metas, ele tem que ser muito bem feito para que todo mundo compreenda aonde que a organização quer chegar. Por isso que a gente costuma dizer que as metas elas têm que ser SMART. Em inglês, o termo SMART significa, ele é uma palavra, né? Então ele significa algo inteligente, algo esperto. Só que nesse caso, ele na realidade é dividido nessas 5 letrinhas, gente, perdão. Então vamos lá, o que é o S? Seria uma meta específica. Então ela tem que ser fácil de entender, ela tem que ser escrita numa linguagem simples, para todo mundo entender. Ela tem que ser mensurável. Então ela tem que mostrar se o objetivo foi ou não foi alcançado, tá? A meta ela tem que ser atingível. Não adianta você estabelecer uma meta que ela está totalmente fora da realidade da empresa. A meta ela também tem que ser concreta, relevante. Nesse caso, ela ser relevante significa ela ser algo concreto, tá? E temporizável. A meta tem que ter um tempo para você alcançar ela. Vamos a um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Não basta o Daniel chegar para vocês e falar, gente, olha, eu analisei aqui nosso indicador financeiro, a gente precisa aumentar a nossa quantidade de vendas. Beleza, isso é uma meta? É uma meta. Só que ela não segue esses termos que a gente tem aqui. Aumentar a quantidade de vendas, por si só, muitas vezes vai causar confusão. Porque às vezes um vendedor vendia 3 peças por dia e ele está vendendo 4. Ele aumentou as vendas, mas às vezes não é aquilo que o Daniel esperava. Então, um bom exemplo de meta nesse sentido, e aí vocês têm que levar para a realidade da empresa de vocês, seria algo, por exemplo, aumentar em 3 meses 25% das nossas vendas. Seria algo nesse sentido, uma meta que a gente coloca como SMART, tá bom? Uhum. Então, vocês costumam estabelecer essas metas ou não? Sim, nós estabelecemos metas, principalmente as relacionadas às vendas de produtos, né? Você citou o exemplo, foi muito feliz nessa fala. E sim, estipulamos, né, essas metas e discutimos elas. Perfeito, Daniel. Vocês costumam ter dificuldade em atingir essas metas? É algo mais simples? Como que funciona? Então, nossas metas, elas são desafiadoras, né? Não são metas simples, são metas desafiadoras. Nós precisamos trabalhar em equipe, né, em conjunto, constantemente trocar ideias, trocar informações a respeito dessas metas, mas são metas sempre desafiadoras para nós. Entendi, mas nada muito extraordinário, né? Não, nada que foge da capacidade de cada um, né? Eu imagino que só é dado a quantidade de trabalho para cada um aquilo que a pessoa consegue suportar, né? Nada que vai além do que a pessoa consegue exercer. Perfeito, Daniel. Tá ótimo. Então, com relação a isso, perfeito. Vamos para o próximo aqui dentro dessa questão dos indicadores, que seria justamente o monitoramento. O que seria esse monitoramento? Não basta você indicar uma meta, você ter um indicador para fazer essa gestão dessa meta, você tem que monitorar. Não adianta falar, daqui 4 meses eu quero que as minhas vendas estejam 25% maiores. E aí você estabelece essa meta aqui hoje e daqui 4 meses você vai lá olhar se deu certo ou não. Essa meta ela tem que ser monitorada constantemente. Como? Coletando regularmente os dados, processando e transmitindo esses dados também, utilizando os indicadores, né? Acompanhando, fazendo acompanhamento e análise desses indicadores, manutenção, correção e ajuste nas atividades. Como assim? No próximo mês você foi lá ver como é que estavam as vendas da sua empresa. E aí você viu que caiu. Então você vai começar a analisar dentro daquilo que estava sendo feito, o que pode ser melhorado, o que pode ser mantido, o que pode ser ajustado, para que você consiga atingir a meta dentro desse prazo que você colocou. Se você deixa para ver só daqui 4 meses, as vendas caíram, tá, e agora? Agora já não dá tempo mais, já venceu o prazo da meta, né? Então, com relação a essa questão de monitoramento de metas, vocês costumam fazer reuniões periódicas para falar sobre questão de indicadores, questão não só de metas, mas de indicadores,
do planejamento? Que tipo de questões são discutidas nessas reuniões? Só financeiro, operacional, marketing, como que é? Sim, nós fazemos reuniões, reuniões mensais, não é nada que entra dentro do âmbito semanal ou quinzenal, não. Mas nós fazemos reuniões mensais, tratamos a respeito das metas que previamente estabelecemos e tratamos a respeito da questão das vendas, das mercadorias, da questão do marketing também. Entendi, Então, perfeito. constantemente, uma vez a cada mês, nós fazemos essas reuniões para discutir esses assuntos. Tá ótimo, Daniel. Muito obrigada pela resposta. A gente finalizou, então, aqui agora a primeira parte do nosso radar, que é a gestão por indicadores. A gente vai dar início à segunda parte, que é a gestão das operações. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tanto com relação a essa nova parte, quanto com relação à antiga, não tem problema, pode sempre me perguntar, a gente vai voltando, vai conversando. Nesse novo momento, a gente vai falar de operação enxuta, gestão por processos, cultura de alta performance. Vou explicar cada um deles, fazer uma perguntinha para vocês e a gente vai caminhando nesse sentido, tá bom? Vamos lá, o que é a gestão de operações? A gestão das operações é justamente você poder planejar, organizar, dirigir e supervisionar todas as atividades, as mais distintas atividades, tarefas, procedimentos da organização, vendo elas como um todo. Então, ela pode passar pelo marketing, recursos humanos, finanças, operacional, todas as áreas da empresa, tá? Quando a gente fala de gestão de processos e entra em operação enxuta, o que a operação enxuta quer dizer? É justamente identificar ali dentro da sua organização quais são os tipos de processos que estão sendo adotados e que não estão gerando valor para o seu produto, para o seu cliente. Então, quando você faz essa identificação, você consegue eliminar esse processo, economizar os seus recursos para voltar esses recursos para aquilo que efetivamente gera valor para o seu cliente. Então, é o que a gente tem aqui. Quais são os princípios da cultura Lean, que é a cultura enxuta? Definir valor, mapear os fluxos de valor, criar um fluxo contínuo, organizar um fluxo puxado e buscar a perfeição, tá? Com relação a essa questão, eu queria ver com vocês como que é a rotina da empresa. Vocês têm uma lista de tarefas por escrito que o pessoal segue, cada um sabe exatamente o que tem que fazer, como que é a jornada do cliente aí dentro da loja, se ele é atendido rapidamente, se ele encontra facilmente o produto ou não. Paula, nosso cliente ele é atendido rapidamente, ele não perde muito tempo na nossa loja, no espaço físico que nós temos. Cada funcionário sabe muito bem da função que exerce, das atividades que exerce, né? Tem seu espaço ali dentro da empresa, seu computador, sabe o que deve ser realizado, mas nós não temos isso por escrito, não. É um documento que nós não nos atentamos, né? Entendi. É algo mais informal mesmo, né? Cada um Sim, sabendo o seu local. Algo informal, mas todos sabem, né, dos seus deveres, das suas obrigações e já abrimos a empresa por volta ali das 8 horas da manhã e cada um já chega, já vai direto para o seu posto de trabalho e já começa a trabalhar. Tá ótimo. Muito obrigada, Daniel. Então vamos para a próxima, que é justamente a questão de gestão por processos. Qual que é a questão da gestão de processos? Ela é justamente aquilo que eu havia antecipado para vocês, é enxergar o todo organizacional. Perdão. Enxergar o todo organizacional, enxergar desde o primeiro processo até o final, enxergar todas as áreas da organização, da sua empresa, e organizar isso de uma forma que tudo flua de uma maneira racional, que tudo flua de uma maneira lógica, evitando assim que a gente desperdice recursos, né? Como mão de obra, como matéria-prima. Então, a gestão de processos ela tem esse ciclo. Gestão da estratégia, governança por processos, gestão da melhoria e transformação de processos, gestão da execução de processos e gestão do desempenho dos processos. E como eu falei, ele é um ciclo. Não basta você fazer uma e parar, não basta você fazer outra e parar. E não adianta você chegar ali no número 4, por exemplo, e falar, pronto, finalizei. Não, ele é um ciclo contínuo, tá bom? Falando sobre essa questão de gestão de processos, eu queria entender como que funciona quando acontece algum problema na empresa, qual que é a melhor atitude assim, que é tomada pela gerência ou pela pessoa responsável. Vocês geralmente costumam resolver o problema considerando que ele é pontual e faz alguma mudança no processo, ou vocês só
analisam, falam, não, isso aqui é um problema pontual, não vamos fazer nenhuma mudança nesses processos? Vocês costumam mudar os processos da empresa ou não? Não mudamos os processos muito, não. Quando surgem problemas, nós os resolvemos muito pontualmente e evitamos fazer muitas alterações nos processos internos da organização. Entendi. Então, vocês solucionam o problema, mas não alteram o processo. Seria isso? Isso. Solucionamos muito rapidamente nossos problemas, mas muito pontualmente também. Tá ótimo, Daniel. Entendi. Então, vamos passar para um próximo ponto, que seria a cultura da alta performance, cultura de alta performance. O que significa isso? São comportamentos que possibilitam que a instituição possa atingir resultados superiores aos de seus concorrentes. E como que isso funciona? Vou até passar aqui, que aqui é uma definição muito melhor, tá? A empresa, ela tende a impulsionar os seus colaboradores, ela tende a impulsionar as pessoas a uma performance superior, seja através de resultados tangíveis, que são os resultados financeiros, ou resultados intangíveis, que é a satisfação do cliente, retenção de talentos, desempenho superior na produção, entre outros. Só que para que haja essa cultura de performance, a gente sempre tem que fazer uma análise mais completa e entender o que motiva a atingir aquele resultado específico. Então, sobre esse tema, falando sobre isso, eu queria entender como que funciona, principalmente na parte de vendas ali, ou de um modo geral, o pagamento na sua empresa. Vocês têm bônus, vocês têm recompensas, premiações para quando atinge resultados, e se tiver, para quem que são voltados esses bônus? É só para os vendedores, gerentes, para a alta chefia? Como que funciona? Então, cada funcionário é remunerado, né, pelo trabalho que é prestado, com seus devidos salários, e aqueles que estão envolvidos com as vendas, eles recebem comissões sobre as vendas e nada que foge além disso, né? Não temos estratégias voltadas para a oferta de bônus, de recompensas, premiações, não. São funcionários bem específicos que recebem essas comissões, né? Aqueles que estão, de alguma forma, relacionados com a venda dos nossos produtos, das nossas mercadorias, mas não trabalhamos com bônus, recompensas e premiações, não. Tá ótimo. Perfeito, Daniel. Então, a gente chegou aqui no final de mais uma daquelas dimensões. A gente finalizou já a gestão por indicadores e a gestão das operações, que foi o que a gente terminou por agora. A gente vai dar início agora à parte de marketing, onde a gente vai analisar os temas de satisfação do cliente, formação de preços e publicidade, tá bom? Vou começar aqui falando um pouquinho para vocês dos 4 P's do marketing, que são produto, preço, praça... Perdão, gente, só um minutinho, deixa eu só tomar uma água aqui. Perdão. Produto, preço, praça e promoção. O que são esses 4 P's do marketing? O produto, essa parte do produto diz respeito à qualidade, design, variedade, características, nome da marca, ou seja, tudo aquilo que é relacionado ao produto propriamente dito. No caso de vocês, como vocês têm a questão do vestuário, camiseta, camisa, então o design da camiseta, a forma como essa camiseta é embalada, tudo isso faz parte do produto. O preço já diz respeito à questão de descontos, prazos de pagamento, formas de pagamento, né? Com relação à praça, são os canais de comunicação que você tem com o cliente, a questão do estoque, a questão do transporte desse produto. E com relação à promoção, seria promoção de vendas, propaganda, marketing direto. Então, esses 4 P's do marketing, eu acho que no caso aqui, como a Amanda fica um pouco responsável também por essa parte, ela entende mais ou menos o que eu estou passando aqui para ela, né? Já é algo que ela lida talvez até diariamente. Então, quando a gente fala de satisfação do cliente dentro da parte de marketing, a gente tem 5 fatores que são fundamentais, que é a confiabilidade, a capacidade de resposta, a segurança, a empatia e a tangibilidade. A confiabilidade é o fato de você poder desempenhar um serviço conforme o prometido. Então, por exemplo, vocês têm aí a consultoria de imagem, referente agregando valor ao produto de vocês. Se vocês prometem que vai ter uma consultoria de imagem,
vocês têm que oferecer essa consultoria de imagem, né? Da mesma forma, dentro da capacidade de resposta, que diz respeito a você atender o cliente, fornecer o serviço no prazo prometido, vocês têm que, quando o cliente chegar na loja procurando um produto que vocês dizem ter, vocês têm que ter esse produto. A questão da segurança é justamente o treinamento dos funcionários, é que os funcionários atendam os seus clientes de forma cortês, de forma até mesmo empática, né? Que está aqui, que é o próximo ponto, a empatia. Se colocar no lugar do cliente, no caso de vocês, que o valor agregado do produto de vocês e está na própria descrição ali de vocês, que vocês fizeram, que é um público, uma classe mais alta, essa atenção ainda é ainda mais essencial, né? E, por fim, a tangibilidade diz respeito às instalações físicas, aos equipamentos. Então, ter tudo mais em ordem possível é o ideal. São esses 5 itens que geram uma satisfação muito maior no cliente, né? A gente tem aqui, então, dentro dessa parte de marketing, uma pergunta especificamente sobre esse tópico de satisfação do cliente. Eu queria entender como que vocês fazem, como que vocês acompanham a satisfação do cliente com os produtos de vocês. Vocês têm um pós-vendas? Vocês não têm? Como que é feito isso? Vou deixar para a Amanda responder essas perguntas relacionadas ao marketing da nossa empresa, porque ela fica mais nessa área, ela vai conseguir ser mais assertiva, tá bom? Tá ótimo, perfeito. Vamos lá. Então, em relação à satisfação dos clientes, a gente não faz nenhuma pesquisa depois da compra para saber, mas sempre que chega algum feedback, a gente tenta ouvir, né? E quando tem as avaliações nas redes sociais também, a gente está sempre atento para ver o que ele incomodou e o que a gente pode fazer melhor. Perfeito, Amanda. Tá ótimo. Então, vamos para a próxima, que seria a formação de preço, tá? A formação de preço, a gente às vezes tem uma ideia muito errônea de que a formação de preço ela tem que vir somente do nosso ambiente interno. A gente analisa os nossos custos, aplica ali uma margem de lucro e muitas vezes a gente vai lá e coloca o preço. Só que o preço, ele também vem de fatores externos. A gente tem que analisar, claro, os fatores internos como os objetivos de marketing da empresa, as estratégias, custos organizacionais, só que a gente também tem que analisar, por exemplo, a natureza do mercado, como está o preço dos concorrentes, tudo isso é importante. Eu queria entender de vocês como funciona a determinação de preço dos produtos de vocês. Vocês olham em conta somente os custos internos, olham em conta também os fatores externos, como que funciona? A gente leva em consideração tanto os nossos custos, né, quanto os valores que os concorrentes já praticam, que a gente sabe que os clientes aceitam, e também o valor que a gente agrega com a nossa marca, porque a gente sabe que a gente traz alguns diferenciais, principalmente em serviço, e isso influencia um pouquinho. Perfeito, Amanda. Ótimo. Então vamos para o próximo ponto, terceiro e último ponto aí, que seria justamente a questão da publicidade, que a gente trazendo uma base teórica aqui, a gente conceitua a publicidade como a difusão de uma ideia através de algum meio de comunicação, buscando influenciar alguém a comprar algum produto ou serviço, gerando nessa pessoa o sentimento de desejo pelo que está sendo anunciado, né? Então, quando essa definição ela chega muito bem determinada, a gente consegue lembrar de uma série, às vezes, de propagandas que a gente viu por aí, que coloca a gente naquele desejo muito grande de comprar alguma coisa. Por exemplo, você está com fome e vê uma propaganda de um Big Mac, por exemplo, né? Isso gera um desejo de comprar aquilo que está sendo anunciado, né? Eu queria entender como que funciona isso aí para vocês, na empresa de vocês. Nos últimos 6 meses, vocês fizeram algum tipo de divulgação? Essas divulgações, eles são mensurados? Vocês têm indicadores para isso? E como foi o retorno financeiro dessa divulgação? Teve o retorno esperado? Não teve? Desde o início, né, de quando a gente criou a loja, 1 ano atrás, a gente trabalha com marketing, a gente decidiu criar uma estratégia de marketing de conteúdo. Então, a gente tem tanto as redes sociais, quanto um blog, um canal no YouTube. E a gente tem as métricas, né, que essas redes fornecem. Então, a gente está sempre acompanhando os resultados, vendo o que está dando errado, o que a gente pode melhorar. E o retorno está sendo muito bom, tanto que a gente conseguiu alcançar um público maior que o esperado. E agora a gente está expandindo para o e-commerce, justamente para atender essas pessoas de outros estados. Perfeito, Amanda. Que ótimo. Maravilha.
Então, a gente finalizou aí o terceiro ponto já desse radar. Já estamos aí partindo para o finalzinho dele. A gente vai começar agora as práticas sustentáveis, tá? A gente vai falar um pouco de práticas sustentáveis na empresa de vocês. Gestão de energia, gestão de água, redução de desperdícios. Então, vamos começar falando um pouquinho de gestão de energia. A gestão de energia, quando você faz uma gestão energética eficiente, você consegue promover redução de custos em todas as organizações e, claro, reduzir o impacto ambiental, que hoje em dia é um tema de suma importância, né? Então, gente, dentro desse assunto de gestão de energia, como que funciona aí? Vocês têm algumas ações que são voltadas para reduzir a energia elétrica? Vocês têm indicadores, têm metas específicas nesse assunto específico ou não? Bom, Paula, de modo geral, não. A gente tenta, na verdade, diminuir o uso da energia de forma pontual. Por exemplo, acabou o expediente, desliga todas as luzes, desliga o ar-condicionado, desliga todos os computadores. Chegou, liga tudo normalmente. Mas assim, o dia tá mais claro, não precisa ligar a luz, por exemplo. Então, o dia tá mais fresquinho, não liga o ar. Coisas bem pontuais mesmo. Nada de, tem energia solar, a gente trabalha com placa fotovoltaica. Não, a gente não tem isso, infelizmente. Entendi, perfeito, Jaqueline. Então, vamos para o próximo ponto, que é ainda dentro desse assunto de mais questão de sustentabilidade, práticas sustentáveis, que é na parte de gestão de água. Então, assim, estratégia de reutilização de água, estratégia de realização de fóruns, workshops, essas questões, aproveitamento de água da chuva, uso de cisternas. Dentro da empresa de vocês, como é que funciona isso? Vocês têm esse tipo de prática? Vocês têm metas específicas nessa parte de redução de consumo de água? Tem indicadores? Monitoram ou não? Como é que funciona? Então, no nosso caso, eu vou dizer que ele é atípico pelo seguinte: nós trabalhamos com comércio varejista de roupa, né? Então, pelo negócio em si, não há muito consumo de água. O máximo que acontece ali é beber um copo de água, então usar o banheiro eventualmente. Não há cozimento de alimentos, né? Não há funcionário que toma banho, algo do tipo. E mesmo se houvesse, o nosso lugar físico também não permite. Como eu falei, a gente está numa galeria que tem muito mais gente envolvida nisso. Só que o nosso custo, o nosso gasto com água, ele é bem reduzido mesmo. Ainda bem. Tá ótimo, Jaqueline. Obrigada. Vamos falar de redução de desperdício agora, né? Existem aqui, a gente fez uma listinha aqui de 7 desperdícios que devem ser evitados, minimizados ou, se possível, claro, eliminados. Então, por exemplo, o tempo de espera ali que um funcionário às vezes vai ficar aguardando uma máquina, um equipamento, uma atividade, alguma coisa assim. Defeito, quando ocorre ali devido às falhas no processo, né? Então, quais são as opções? Descartar ou retrabalhar. Nesse caso, qualquer uma das opções vai gerar um custo adicional para vocês. Desperdício na parte de transporte, ou seja, uma movimentação além da necessária, em razão de uma má alocação, mau posicionamento de posto, peças importantes no processo e tudo mais. Na parte de movimentação, muitas vezes isso é ocasionado por causa de um layout mal elaborado, isso gera um excesso de movimentação ali dos funcionários. Desperdício na parte de estoque, que é ligado realmente ao excesso de matérias-primas, e aí isso afeta diretamente o nível de estoque da empresa, ou para muito mais ou para menos. Seja qual for a opção aí, também gera um problema muito grande. Que aí a gente entra até nisso, da superprodução, né? Que é quando você aloca recursos para produzir o determinado produto que você comercializa, então no caso de vocês, camisetas, camisas, bonés, e aí isso vai além do que era necessário para que você comercialize. Gera uma superprodução, fica ali um estoque abarrotado, gera um transporte inadequado daquele produto, porque às vezes você poderia estar transportando outro produto. E tem um último que seria o superprocessamento, que é o desperdício no processo em si. Ele não vai gerar um melhor desempenho para a empresa, mas a gente às vezes, quando a gente tem um superprocessamento, um manuseamento errado de uma máquina, ele pode gerar uma série de questões, de prejuízos, né? Então, quando a gente fala dessa questão de redução de desperdício,
Como que funciona aí na empresa de vocês? Vocês realizaram algumas ações para reduzir o desperdício de insumos, matérias-primas? Vocês fazem um acompanhamento dessa questão de redução de desperdício de insumos ou matérias-primas? Tem metas? Como é que funciona? Fala um pouquinho para mim. Como a nossa produção, na verdade, ela é terceirizada, então em relação a produtos, a fabricação, a gente não tem muito controle sobre isso, sobre se há desperdício ou não. O que eu posso te dizer, na verdade, é mais sobre embalagens e até mesmo sobre o transporte, porque a gente tem um controle de estoque, né, quando loja física e agora principalmente com e-commerce. Então, quando a gente está percebendo que o estoque tá acabando, não é que está acabando, está começando a chegar no nível já que há necessidade de fazer uma reposição, então a gente já faz toda a programação para poder fazer essa encomenda. Então, acho que a gente não tem esse desperdício de transporte, que é, por exemplo, eu vou esperar acabar para poder para pedir mais estoque, ou então fazer compras com muita frequência e poucas. Não? A gente deixa para fazer tudo de uma vez só. Em relação à embalagem, como a gente trabalha com público, com uma classe A, né, uma classe mais alta, a gente não pode, infelizmente, tentar economizar em embalagem. Quando eu digo assim, por exemplo, nosso cliente veio e comprou umas 6 peças de roupas. Nossa sacola é grande, então vou colocar 6 na mesma embalagem? Não, a gente não pode fazer isso, até mesmo para atender o padrão de exigência do nosso cliente. Eventualmente, se a gente conseguir... Não estou dizendo também, Paula, que a gente usa uma embalagem para cada peça de roupa. Pode ser que às vezes a gente consiga economizar nisso, 2 peças na mesma embalagem. Mas é o máximo que a gente consegue. Então, infelizmente, embalagem, a gente peca. Não vou mentir, mas o nosso público exige isso da gente, por enquanto, né? Às vezes o pessoal começar amadurecer essa ideia de sustentabilidade, mas por enquanto é isso. Mas a demanda de embalagem também acaba que tem esse certo controle, né? Por exemplo, à medida que compra e sai, né? Não tem um desperdício né, de papel, de caixa, de embalagem no geral, não. Entendi. Mas é mais isso. Entendi. Então, assim, para eu poder entender melhor aqui dentro desse radar que a gente está fazendo, vocês não têm ações específicas mesmo para reduzir, né? Seria isso? Enrolei, mas não quis dizer isso. Não, tá ótimo. O que eu preciso é que vocês me dêem o máximo possível de informações. Então pode ficar tranquila, tá bom? Mas é assim que acontece, então. Não, tá ótimo, Jaqueline. Obrigada. Então, vamos para o próximo, o penúltimo assunto aqui, a penúltima dimensão dentro do nosso radar, que a gente vai tratar dos temas inovação de processos, inovação de produtos e serviços e cultura da inovação. Bom, quando a gente fala de inovação, é igual a gente já tinha conversado brevemente sobre isso anteriormente aqui nessa conversa, a inovação ela tem uma visão muito errônea, a gente liga a inovação ali em empresas como Google, Uber, essas empresas mais tecnológicas, e muitas vezes a gente esquece que a inovação é qualquer tipo de processo, produto, qualquer coisa nova que você traz para dentro da sua empresa e te traz um resultado positivo. Essa inovação ela pode ser incremental, que é quando você pega um produto seu que já está ali no mercado, muda alguma funcionalidade, muda algum componente, muda alguma coisa, ou pode ser radical, que é quando você insere um novo produto, insere uma nova forma de vender, insere um novo modelo de negócios. Então a gente tem esses 2 tipos de inovação. A inovação nos processos, ela diz respeito a alguns tipos de inovação que pode gerar para você ali, quando bem aplicada, redução de tempo, administração melhor de insumos, gerar um valor mais agregado aos seus produtos ou serviços, tá? Então, assim, a inovação de processo é você analisar os processos da sua empresa e ver o que pode ser alterado, adicionar alguma coisa, seja incremental ou radical, mas que vai gerar para você esses resultados. Pensando nisso, nessa ideia, eu queria saber de vocês, como que a empresa de vocês inova em seus processos internos para aumentar a produtividade e reduzir custos? Como assim? Nos últimos anos, como que vocês trouxeram? O que vocês trouxeram? Vocês tiveram alguma inovação significativa no seu processo? Vocês não tiveram? Vocês pensam nisso? Não pensam? Como que funciona? Até então, a gente não inova tanto em processos, como o Daniel falou, a gente faz algumas mudanças mais pontuais, mas não tem nada direcionado.
em nenhum momento a gente faz essa mensuração desses indicadores, se estão tendo resultados de fato ou não. A gente faz essas mudanças mais pontuais mesmo, e agora com o e-commerce a gente está sendo obrigado a fazer algumas mudanças para se adaptar para online. Entendi. Então tiveram mudanças ainda que tímidas, mas que vocês não mensuraram esses resultados? Seria isso, né? É algo que a gente precisa começar a fazer, na verdade. Perfeito, Amanda. Então vamos lá. Vamos falar então de inovação de produtos e serviços. Naquela mesma lógica que a gente trouxe ali do que é inovação, da inovação em processo, a inovação de produtos e serviços ela pode ser pautada em 3 partes simples, 3 fases simples, que é a busca de oportunidades, o desenvolvimento e implementação de um novo produto e, por fim, ações que vão visar aproveitar a oportunidade que foi selecionada. Então, vocês vão desenvolver um plano estratégico que vai promover o sucesso e evitar o fracasso do produto a ser lançado. A inovação de produtos e serviços, de forma bem resumida e bem simplificada, é você trazer para dentro da sua empresa um novo produto ou um novo serviço, ou pegar aquele produto ou serviço que você já tem e melhorar ele um pouco. E trazer algo diferente que vai agregar valor ali para o seu cliente, que vai te gerar resultados positivos. Queria saber de vocês como que isso funciona aí. Vocês têm novos produtos, vocês oferecem novos serviços, vocês mudam o modelo de negócio de vocês e isso tem sucesso com os clientes e com que periodicidade isso acontece? Como a empresa só tem 1 ano de desenvolvimento, a gente ainda não teve muito tempo para aplicar mudanças muito significativas em relação à inovação. Agora a gente está fazendo essa mudança no modelo de negócio, né? Começando a atuar online também. E, além disso, a gente pensa em oferecer outros serviços além dos que a gente já tem, mas nada muito concreto. E os produtos também, a gente pensa em ampliar, talvez, a nossa gama de produtos, mas não temos nada definido também. Entendi. Então, assim, nessa questão específica, vocês têm uma ideia de apresentar um novo produto, de alterar alguns serviços, incrementar alguns serviços, mas que nos últimos, desde a criação da empresa até hoje, vocês não tiveram ainda essa oportunidade, né? A maior mudança está sendo o e-commerce mesmo. Perfeito. Tá ótimo, Amanda. Vamos, então, para a terceira questionamento dentro dessa dimensão, que fala mais de cultura da inovação. O que é a cultura da inovação? A cultura da inovação é você possibilitar que os seus colaboradores, que a inovação ela não parta somente da parte superior, da parte de gestão da empresa, mas que todos participem dessas inovações. Vocês possam incentivar com que seus vendedores, gerentes, o pessoal que está aqui com a gente, analista de logística, auxiliar administrativo, que vocês possam também levar a inovação para dentro da empresa. Pensando nessa ideia, como que funciona? Vocês geralmente costumam buscar e analisar informações para identificar novas oportunidades para inovar. De quem que parte essas ideias? É só dos gestores, não é? Quando surge uma ideia, vocês têm algum processo específico para lidar com elas ou não? Como é que funciona? A gente usa as informações que os clientes trazem para a gente por meio de feedbacks, né? Mesmo que a gente não faça pesquisa, quando eles trazem, a gente utiliza isso. E também as ideias da equipe, mas principalmente é eu e o Daniel que estamos sempre buscando informações novas, procurando saber o que os concorrentes estão fazendo, né? Se atualizando ali no mercado, dando uma olhada no que estão fazendo no exterior, acompanhando mesmo as atualidades. E a gente não tem um processo definido, é muito no intuitivo mesmo, que a gente vê que está fazendo sucesso, que a gente pode trazer para a gente, como a gente traz isso. Tá ótimo, beleza. Perfeito, então a gente chegou aí na fase final do nosso radar, falta pouco para vocês matarem a ansiedade de vocês e saber o resultado. Faltam somente 3 perguntas, que vai ser da parte de transformação digital, que é essa questão de digitalização interna, presença digital e meios eletrônicos de pagamento, tá? Falando de digitalização interna, a gente, resumidamente, de uma forma mais simplificada para eu colocar aqui para vocês, é a utilização de dados, a possibilidade de você agrupar dados de uma forma mais rápida, que vai possibilitar ali com que os gestores eles tenham um processo decisório mais rápido, ou que você possa repassar informações de forma mais rápida para o seu cliente.
todas essas questões de utilização de tecnologia dentro da empresa faz parte da digitalização interna. Com base nisso, eu queria ver com vocês como é que funciona, se vocês usam software na empresa, vocês têm algum software, como que funciona essa questão, e como que é utilizado isso aí para tomada de decisão. É utilizado aqueles painéis de indicadores, é utilizado aqueles relatórios ou não? Como é que funciona? Tá. A gente usa assim um software, na verdade ele é meio que dividido, vou dizer assim, em três ramos, né? O mesmo software ele tem três vertentes. Certo. Um deles fica na área de vendas, no computador das vendas, que tem todo esse controle de saída mesmo de material, valor, quando foi comprado e a forma de pagamento. A segunda parte do software fica na logística da empresa, que é para saber questão de estoque, quando precisa repor, quando foi reposto, quantidade de peça que a gente tem, a saída no geral. E a terceira parte fica no financeiro, né? Que é contas a pagar, contas a receber, salário dos funcionários, comissão dos funcionários, tudo relacionado mesmo ao financeiro da empresa. Então, a gente tem esse software que faz essa administração. Tá ótimo. E com relação à utilização desse software pela parte mais, no caso seria, creio eu, o Daniel, mas o gerente, seja lá quem for, para utilizar essas decisões, esses dados que vocês têm dentro do software, para a questão de relatórios, tomadas de decisão, como é que funciona? Vocês utilizam ele para esses fins também? Assim, na verdade, cada divisão da empresa tem acesso à sua parte do software, né? Só mesmo a Amanda e o Daniel que têm acesso ao conjunto. Então, através dessas métricas, né, que aí a parte de estoque, que vai conversar com a parte de vendas, que vai conversar com contas a pagar, eles têm essa noção do que está acontecendo, do que está entrando, do que está saindo, e acho que a partir daí eles conseguem tomar algumas decisões em relação mesmo a compras, em relação a metas de vendas, inclusive, porque é a partir daí que eles têm noção, opa, estamos vendendo muito, então não, vão ter que fazer o estímulo mais nas vendas e tal. A partir desse programa. Perfeito, tá ótimo. Então, vamos para a próxima. Chegamos à nossa penúltima pergunta aí, que é sobre presença digital, né? E que nessa pandemia foi muito falado da questão da presença digital das empresas, que é a utilização de ambientes digitais, sites, portais, blogs, redes sociais, e-mail marketing, aplicativos. Queria entender como é que funciona aí para vocês, se vocês fazem a utilização das redes sociais, e para que fins vocês utilizam? Vocês só divulgam produtos, vocês interagem com clientes, vocês usam aquelas ferramentas pagas como Google Ads, anúncios no Facebook, Instagram, como que é? Usamos tudo, na verdade, né? A gente tem uma presença digital bastante forte, até mesmo por conta do e-commerce, né? Que a gente teve que fazer esse upgrade. Então, é Instagram, Facebook, YouTube, blog, Google Ads, tudo. A gente está participando de tudo. E tudo com o intuito de vender mais, né? Então, um link leva ao outro. Entendi. Mas, atualmente, vocês ainda não vendem os produtos de vocês online. Seria mais para fins de divulgação, certo? Sim. Confere, Amanda. É isso mesmo, né? A gente está implementando o nosso e-commerce, então a gente está em processo para começar a vender online, mas a gente ainda não faz isso. Ah, tá ótimo. Isso mesmo. Entendi. Muito obrigada. Vamos lá aos meios eletrônicos de pagamento, né? O que são esses meios eletrônicos de pagamento? Quando a gente, nessa pandemia, mais um dos legados que a gente vai ter é justamente isso, é a utilização, a substituição ou a diminuição dos meios dos pagamentos físicos pelos pagamentos eletrônicos. Não necessariamente a gente está falando ali, por exemplo, de um Bitcoin, por exemplo. A gente às vezes está falando de um Pix, a gente está falando de um pagamento online, um PicPay, por exemplo, coisas nesse sentido. Utilização de máquina de cartão também é considerado um meio eletrônico de pagamento. Eu queria entender como que vocês estão nessa parte. Para isso eu vou dividir em alguns aspectos que eu queria que vocês me respondessem. Primeiro, só um minutinho, gente, vou ter que cortar ali um negócio aqui. Você me atrapalhou. Só um minutinho, deixa só o cachorro parar de latir. Minha mãe chegou da roça, eu esqueci de avisar ela que eu ia estar gravando isso aqui.
Mas vamos lá, acho que dá para retornar agora. Posso retornar? Então, beleza, vamos lá. Então, eu queria entender, dentro dessa parte, eu queria entender como funciona para vocês. Vocês utilizam máquina de cartão de crédito? Eu queria entender se vocês fazem o acompanhamento de quanto vocês pagam com taxas e custos de cartão de crédito. E eu também queria saber se vocês têm uma conta corrente pessoa jurídica e se vocês sabem quanto que vocês pagam por ela, como que é essa situação? Sim, para tudo. Nós temos uma conta corrente da pessoa jurídica, até porque é fundamental a gente conseguir diferenciar, né, o dinheiro que entra da pessoa física da jurídica. O pessoal do financeiro, a gerência e o proprietário, o sócio, diretor, eles têm plena ciência das taxas que são pagas por conta disso, né? Tanto de manter a conta corrente, quanto das taxas decorrentes do uso da máquina de cartão. Agora, quanto aos pagamentos, a gente é bem moderno, assim, em recebimento, né? Vou lá, cartão de débito, cartão de crédito, Pix, transferência, né? O que for dinheiro físico ou digital tá entrando na loja. Tá ótimo. Perfeito. Então, vocês acabaram de responder aí pra gente a nossa última pergunta da aplicação desse radar. Então, chegou o momento realmente da gente matar a curiosidade de vocês sobre o resultado desse radar. Eu vou mostrar para vocês primeiro aqui nessa tela que já está aqui, como que funciona. Esse ainda não é o resultado de vocês, tá? É só como que funciona. Para que quando eu mostre, vocês já possam olhar mais atentamente ali o ponto específico. Como que funciona? Ele é em formato de teia, né? E aí aqui a gente tem as dimensões que eu falei para vocês, gestão por indicadores, operações, marketing, práticas sustentáveis, inovação e transformação digital. E quanto mais próximo tiver ali do centro, que é aquele zerinho ali, menor a pontuação que vocês obtiveram e menor o nível de maturidade da empresa naquele ponto específico, né? E quanto mais próximo do 5 ou do final ali da teia, maior o nível de maturidade que a empresa de vocês obtiveram, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora o tão esperado momento, né, da devolutiva de vocês, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Após isso, eu abro novamente para quaisquer dúvidas que vocês tiverem, quaisquer outras situações que não ficaram esclarecidas, e aí a gente finaliza o nosso primeiro encontro, pode ser? Ok, beleza. Pode ser sim. Eu já quero desde já agradecer, viu, Paula, por esse primeiro encontro. Já me motivou mais ainda a conhecer mais a respeito do programa de agentes locais. Já me fez conhecer mais a respeito da minha própria empresa, né, dos gargalos que nós, porventura, temos. E agradeço também às minhas amigas, aí, mais do que colaboradoras na empresa, né, mas as minhas amigas, tanto a Amanda, que já está comigo desde a abertura do negócio, quanto a Jaqueline também, que apesar de ter sido contratada recentemente, né, ela já apresenta aí uma competência e uma dedicação muito, muito elevadas, né, para somar na nossa empresa. Então, muito obrigado a todas vocês. Muito obrigada, Daniel, por tudo. Muito obrigada a vocês aí também pela participação. Não era chegar nesse resultado aqui. O que a gente tem aqui? Conforme eu tinha explicado para vocês, quanto mais próximo do centro, do número 0, são as áreas de foco que vocês teriam que focar para melhorar certos processos, certos procedimentos, certas questões dentro da sua empresa, né? E quanto mais próximo a parte de fora ali dessa teia, são os pontos em que o nível de maturidade da empresa estão melhores, né? Então, o que a gente analisa aqui? A parte de práticas sustentáveis, que vocês estão vendo aqui na parte de baixo, ela foi o que teve um resultado mais negativo, com um nível de maturidade muito menor. Ou seja, é uma parte que dá para vocês começarem a trabalhar em cima dela. Em um segundo momento, a parte de inovação é o segundo ponto que seria um ponto de atenção para vocês. Já em contrapartida, a gente tem que o marketing e a transformação digital de vocês estão muito bem, estão num nível de maturidade muito interessante, né? Então, assim, para esse primeiro encontro, aquelas perguntas todas era para chegar nesse resultado, para fazer vocês realmente refletir sobre a empresa de vocês. Eu creio que nessa questão aí vocês conseguem ter alguns insights, algumas coisas que podem já previamente ajudar vocês, mas de forma mais resumida, o que eu tenho para mostrar para vocês é isso.
vai ser encaminhado isso para vocês, eu vou encaminhar isso para vocês também. Me coloco à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas aqui agora, tá, para vocês, ou também em um outro momento, se vocês tiverem qualquer dúvida. E, no mais, seria realmente isso. Eu abro agora espaço para vocês, se quiserem questionar, se quiserem fazer alguma observação, qualquer coisa. Eu não tenho nenhuma dúvida, mas queria agradecer. Hoje foi muito produtivo, deu para ter uma noção bem ampla do que é o projeto. E foi bem bacana ver a Devolutiva, porque a gente conseguiu ter uma visão mais abrangente, né, do que estava dando certo, do que está dando certo e dando errado na nossa empresa. Que antes a gente achava que muitas coisas, por exemplo, a gestão das operações, a gente acreditava estar fazendo tudo certo e a gente vê que é um ponto a ser melhorado. Sim. Então foi bem bacana. Ótimo, Amanda. Sim, eu também não tenho nenhuma dúvida não, Paula. Ficou muito, muito bem explicado. Agradeço mais uma vez pelo primeiro encontro e até o segundo encontro. Até lá. Eu também achei bem palpável nessa. Tanto as perguntas, elas são fáceis de responder, não deixa nada muito difícil. E uma coisa tão rápida já deu para a gente mapear muita coisa que dá para fazer diferente, né? Olha como outras perspectivas ajudam o negócio. Então, obrigada, foi ótimo, bem produtivo. Tá ótimo. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Vejo vocês aí no nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau.